Boa tarde, Itapeva! Estamos começando mais um programa sem censura aqui na Jovem Pan de Itapeva. Hoje está aqui comigo ele, que é meu amigo, meu pastor, né? É uma das únicas pessoas que puxa a minha orelha, apesar que hoje em dia ele já deu, acho que já entregou, já desistiu um pouco de puxar a minha orelha. Até o pastor já desistiu de puxar a minha orelha. O Ayrton Umber. Tudo bom, pastor Ayrton? Bom dia, Matheus. É muita responsabilidade falar que eu sou seu pastor. Do jeito que você é conflituoso na cidade, vai denegrir meu nome. Não, mas o senhor gosta de uma polêmica meu também, nome né? já vale muito pouco. As pessoas vão entender por que eu sou assim. Eu sou responsável pelas suas polêmicas. Não é pelas minhas polêmicas, não, mas o senhor também é bem polêmico, né? Olha, Matheus, eu não tenho receio de polemizar. Eu não faço questão de ser polêmico. Mas quando nós olhamos a vida como ela é e a vida como ela deveria ser, se você vai para o que deveria ser, você é polêmico. Jesus foi polêmico. Eu amo estudar a Bíblia, procuro me pautar por isso, não consigo, mas procuro, busco, e quem busca encontra. E o que a Bíblia revela choca com a realidade que nós vivemos. Sim. Essa é a questão. Na verdade, quem pensa por si mesmo, né? Quem tem a audácia de pensar por si mesmo, acaba sendo polêmico em algum momento, né? Jesus foi polêmico. Sim. Foi morto pelo sistema. Sim. Então eu queria propor para vocês, para a gente conversar sobre os 3 grandes sistemas que dominam o mundo e fazer isso à luz do que a Bíblia revela. Para a gente ter uma reflexão mais profunda sobre a vida como um todo, pode ser? Porque quem faz o mal não sabe. Agora, se você quer discutir o seu ponto de vista, vai ficar preso no certo e errado. Sim. E sempre você está mais certo. No bom e no mal. Jesus falou, mude a sua forma de pensar. Chegou o domínio de Deus, deixa que o Espírito Santo fale com você. É que hoje mudou muito, a estrada não existia, era tudo diferente, né? Quando eu nasci, a casa dos meus pais era chão de terra, daquele que varre com galho de árvore. Banheiro, aquela casinha para fora. E comecei assim, né? Cresci, né? Meu pai trabalhou na Maringá a vida toda, morei na Maringá. Nas casinhas ali da Maringá. Da Maringá, depois eu vim para Itapeva, em 65. Cresci na Sapolândia. Continuação da praça ali embaixo. E fui engraxado na Praça Anchieta, catei osso, catei vidro, catei ferro velho, vendi pirulito na cidade. E me estudei no Minas, estudei a segunda turma da Escola de Minas de Metalurgia. E naquela época não tinha faculdade na região, então se você queria estudar um pouco mais, tinha que sair, trabalhar também tinha que sair daqui. Aí eu fui para São Paulo, para Grande São Paulo. Comecei a trabalhar na área de metalurgia, do laboratório. E entrei na faculdade de engenharia, fiz engenharia elétrica, porque curioso só, quando eu fiz o Minas, a matéria que mais desafio eu tive foi compreender eletricidade. Eu não entendia eletrotécnica. Quando eu não entendo algo, aquilo me incomoda. Aí eu resolvi estudar engenharia. Quando você se sente desafiado, né? Elétrica. 5 anos de engenharia elétrica. Só para aprender o que não sabia. Eu gosto, sempre tive curiosidade, né? Eu lia muito aqueles livros de como funciona. Na época não tinha YouTube, né? Não tinha internet. Então você tinha que buscar em livros. E livros eram caros. A gente não tinha dinheiro para comprar aquilo. E fiz engenharia quando me formei. Eu trabalhei no Centro Técnico Aeroespacial 3 anos, em São José dos Campos. E quando eu me formei, era uma crise grande em 82 no Brasil. E o mercado segurador, mercado financeiro, seguradores e bancos estavam contratando muitos engenheiros. Eu entrei numa grande corretora de seguros. Fazer avaliação, essas coisas antes de liberar a pólice? Não, nem tanto. Era mais porque os engenheiros pensam de uma forma diferente. Então no sistema financeiro se dão muito bem. Não são melhor do que ninguém, mas pensam de forma diferente. É um processo mental, são treinados para resolver problemas. Verdade. E nesse sentido eles ajudam a resolver questões financeiras de forma... Tem que achar a solução e não problema, né? Em algumas áreas melhor que os economistas. Não sou melhor que... Novamente, quando eu falo assim, não é que é melhor do que ninguém, mas para algumas funções o engenheiro funciona melhor. Pensa fora da casinha. Ele resolve problemas. É preparado, treinado para isso. E eu entrei na área de seguros, que é nessa linha que você começou a comentar, que é identificar problemas e propor soluções para os seguros em geral.
E naquela época, um seguro custava 500 mil ou 200 mil, dependendo das sugestões suas. Sim. Trabalhei com um seguro da Cosipa, Companhia de Seguro de Siderúrgica Nacional, paulista, na realidade. Fiz um trabalho lá que nós economizamos quase 800 mil dólares num seguro, na época. Por esse trabalho de estudar e propor soluções. Entrei no mercado de seguro, eu gostei, fiquei 10 anos nessa seguradora, nessa corretora. E depois decidi ser empreendedor, trabalhar por conta própria. Montei a corretora de seguro em São Paulo, montei a filial em Itapeva. Em 92 meu pai faleceu, em fevereiro ele faleceu, em maio eu estava morando em Itapeva de novo. Voltei para cá. Tinha sua mãe aqui. Minha mãe, isso. Mas tinha meus irmãos também que cuidavam dela, né? Eu vim porque o estilo de vida era muito... Eu não queria aquilo para mim. Naquela época já era muito agitado. Eu gosto de São Paulo, gosto de passear em São Paulo, mas morar lá não é uma experiência para quem é caipira. O caipira sempre tem o desejo de voltar para o interior, né? Eu voltei para cá, já tinha montado a filial aqui, fui transferindo meus negócios, continuei trabalhando em São Paulo até 2003, aí encerrei a atividade, fiquei só em Itapeva. Hoje tem a corretora de seguros de Itapeva. E não tem mais em São Paulo daí? Não, encerrei as atividades por lá. Tem um negócio com o mercado segurador, né? Sim. A corretora de seguros vende seguro das seguradoras. Sim. A gente analisa as propostas e propõe as melhores soluções. Cota os mercados segurador inteiro, apresenta as melhores soluções para o cliente. Procurou o mais barato para apresentar para o cliente. E quando eu voltei ou que cobra o que ele precisa, né? Porque às vezes, né, você tem uma empresa que cobra uma coisa, outra não. Não é mais barato, não. A relação custo-benefício. Sim. Porque, na maioria das vezes, não só em seguro, o mais barato não é o melhor, necessariamente. E nem sempre o mais caro também é, né? O mais barato nem sempre é o melhor. Geralmente não é. Você quer fazer uma coisa barata, é fácil. Difícil ser uma coisa barata e boa. Sim. Esse é o desafio em qualquer área. Sim. Seja produzir um pãozinho, seja vender o seguro. E nesse processo, quando nós retornamos para Itapeva, para quem tinha uma vida agitada em São Paulo, aqui sobrava tempo, né? Às noites, então não tinha o que fazer. Era mais rápido, né? Para ir da casa pro trabalho, né? Sobra um tempo, né? Muito. Sabe, Matheus, nesse processo, durante o tempo que eu trabalhei nessa corretora, eu comecei a estudar administração de empresa no Mackenzie, para complementar a área que eu trabalhava. Isso ainda em São Paulo, né? Em São Paulo, morava lá ainda. E nesse período, aconteceu uma coisa muito interessante, porque para trabalhar de casa, para ir da minha casa até a corretora que eu trabalhava, demorava 40 minutos. Nossa. Eu estudava à noite. Então meus filhos eram pequenos, eu queria ver meus filhos, então eu tinha que almoçar em casa para ver meus filhos, senão não veria eles crescer. Aí voltava para casa na hora do almoço, 40 minutos. Voltava para o trabalho, 40 minutos. Ia para o Mackenzie, 40 minutos. E voltava para casa, 40 minutos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 40, 200 minutos. São 3 horas no trânsito. No trânsito. Isso em 88. Imagine. Hoje seria o quê? Umas 4 horas no trânsito, pelo menos. Por aí, né? Se pegar a hora de rush lá ainda, né? Então, voltei para Itapeva para poder ter um convívio mais próximo. Montei o escritório, montei o escritório do lado da minha casa, do Parque da Aclimação. Atravessava o parque a pé para trabalhar. Eu montei a filial aqui com a intenção de voltar para Itapeva, para ter uma vida mais próxima. Quando eu voltei aqui, o tempo sobrava, né? Aí o que eu vou fazer agora, né? Daí uns amigos me convidaram para quarta-feira à noite para estudar a Bíblia. Eles cozinhavam bem, os amigos... Daniel e a Cecília cozinhavam, a Cecília cozinhava muito bem. Daniel Cadena, né? Quando o senhor fala, Cadena né? de Freitas, né? E eles cozinhavam bem, era uma companhia agradável, amigo da infância. Não tinha que fazer na quarta-feira, eu falei... É que vocês fizeram Minas junto, né? Ele foi tua turma depois. Ah, tá. Você era veterano na época dele. Nós estudamos junto no Objetivo para fazer o cursinho, para preparar para a faculdade. Foi interessante porque em 77 eu trabalhava em São Paulo, larguei meu emprego para fazer o cursinho do Objetivo, aquele cursinho intensivão. É tipo pré-vestibular, né, hoje em dia. Sim, só que nós tínhamos aula
De manhã, à tarde e à noite. De domingo a domingo. Só tinha folga domingo à noite. Era regime integral quase. Mega intensivão que chamava. Sim. Eu estudava, imagina, de manhã, à tarde e à noite. Só domingo à noite de folga. Ralado. E fiz isso porque quando eu fui para São Paulo, prestei vestibular, eu sempre fui não digo um bom aluno, mas eu tirei boas notas. Era um dos primeiros da sala. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, eu coloquei engenharia na USP. Só na engenharia na USP. Não vou ter segunda opção. As minhas irmãs perguntaram, mas não vai colocar a segunda opção? Eu falei, eu não preciso de segunda opção. Eu vou passar. Ou é primeiro ou é primeira, né? Não peguei nem classificação, né? Fiquei lá na rabeira de tudo. Se eu tivesse colocado a segunda opção de administração, eu teria pego pela pontuação. Mas eu era muito pretencioso, né? Sim. Todos os exames que eu fazia, eu estava entre os 3 primeiros aqui em Itapeva. Os vestibulinhos que tinha. A hora que chegou lá... Eu senti o cara. É. Eu, quando entrei na faculdade que eu passei, todos eram primeiros alunos, né? Exatamente, Tinha milhões de primeiros alunos. Choque de realidade interessante. Aí voltei para Itapeva, para a corretora, e hoje continuo aqui. Então, entrei com esse parte de estudar a Bíblia. Isso foi 93, Matheus, aproximadamente. Foi lá comer e aproveitar para estudar a Bíblia. E eu conheci uma outra comida. Sim. Bem resumido, esse é o Ayrton. Como diria Jesus, daí conhecer o pão da vida, né? Aquele que sacia e que não dá mais fome, né? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu queria propor então, Matheus, para você, para a gente conversar aqui de uma forma... Sobre os 3 poderes. Os 3 grandes poderes que dominam o mundo e fazer um confronto disso com o que a Bíblia revela. Certo. Quais são os 3 poderes mesmo, Matheus, que dominam o mundo? Como você vê? Bom, tendo que o maior deles, para mim, seria o financeiro, né? Poder econômico. Aí, historicamente, nós teríamos a religião. Sim. E, na atualidade, né, que também antigamente era, né, mas com outra forma, né? Antes era a monarquia, agora para mim seria o político. Poder político. Tá. Seriam ali os 3 que eu considero, assim, os... Qual seria, acho que é o mais poderoso? Apesar que hoje em dia no Brasil também a gente poderia colocar ali o quarto, que seria o Xandão, né? Mas... Ele faz parte do poder político. Ele entra... tecnicamente, realmente ele... Agora, qual é o maior deles? Sem dúvida, o financeiro, né? Com ele você compra todos os outros. Qual é o segundo maior? O religioso. E o terceiro? Daí o político. Vamos começar pelo sistema político, então? Vamos começar de baixo para cima? Eu acho que é mais fácil compreender. Sim. Porque o dinheiro compra a política hoje? Sem dúvida. A maioria do Congresso hoje em dia... Tanto é que é até engraçado o senhor falar disso, porque quando você fala assim... Por exemplo, né, eu quando falo, agora eu resolvi entrar na política. A primeira pergunta que os outros me fazem, mas você tem dinheiro para isso? Eu não quero comprar a eleição, eu quero ganhar uma eleição. Né? Então, o financeiro hoje em dia, a maioria do Congresso é na base do dinheiro. Né? Tanto é que você, por exemplo, né, nos Estados Unidos você tem o lobby institucionalizado, né, que as empresas vão ali banco. No Brasil não, é indireto, né? Disfarçado. Os empresários ali, o sistema financeiro junta, elege seus candidatos, mas sem ser institucionalizado esse lobby, né? Sem dinheiro o sistema religioso funciona? Não, na verdade, hoje em dia nada funciona sem dinheiro, né? Uhum. Por isso eu queria conversar sobre o sistema político. O mundo hoje está polarizado entre 2 grandes polos que se conflitam, o esquerda e direita. Sim, a nível mundial, aliás, mesmo. Sim, o Brasil assim está exacerbado. Eles pontuam como Lula e Bolsonaro, mas na realidade é muito maior do que isso. Eu queria conversar sobre algo maior. Sim. Que move Lula, move Bolsonaro, move Xandão, que nos move no dia a dia também. Sim. Você sabe como começou o movimento de esquerda no mundo? Os movimentos de esquerda era uma oposição ao regime dominante, né? Que era do clero e da monarquia, né? E da monarquia. Começou com a Revolução Ele começou contra o absolutismo, na verdade, né? Então, isso foi em 1789, com a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eram lemas da maçonaria na época, né? E ainda hoje. E é interessante de ver, Matheus, porque
a base do sistema. Estou falando aqui, eu não estou defendendo nem esquerda nem direita. Eu tenho meus posicionamentos, mas não defendo nem esse, né? Eu estou conversando sobre algo maior do que... Quando eu começo a defender um ou outro, eu estou falando de certo e errado. Sim. E a Bíblia só Bom ou trata, mal, né? a Bíblia só trata de bem e mal, acima do certo e errado. Sim. No certo e errado, todos são certos. É a forma como a gente vê. E assim também como todos somos errados, né? Na visão do outro. Sim. Quem sou eu para dizer que você está errado ou está certo? Você está certo do seu jeito. Sim. Todos nós achamos que estamos fazendo melhor. Só que quem sabe faz o bem. E nós confundimos bem com certo e aí nos atrapalhamos totalmente. Esse é o grande desafio nosso. Então, voltando, a base do pensamento da esquerda, no mundo todo, no Brasil também, é um dos pensamentos, uma das bases mais poderosas, é o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então eu tenho que mudar a sociedade para mudar o homem, para salvar o homem, para ter uma sociedade melhor. Justa. Sim. E um dos lemas, um dos motes da Revolução Francesa era enforcar o último rei nas tripas do último padre, combatendo o clero Sim. e a monarquia. E os movimentos de esquerda no mundo mataram milhões de pessoas. Quer dizer, os movimentos de direita também mataram. Se a gente vai olhar bem, de uma forma muito curiosa, que os movimentos de esquerda são muito habilidosos, o direito também são. Eles colocam Hitler como se fosse uma extrema-direita. Hitler começou como movimento de esquerda. Nacional socialista. Sim. Só que as ideias dele eram nacionalistas, né? Que é considerado mais direita do que esquerda, né? Tecnicamente falando, né? Tecnicamente, mas pensa um pouquinho. Observa o jogo que ele fez. Esse jogo de nós contra eles. Sim. É que, na verdade, qualquer revolução no mundo, você tem que ter o povo do teu lado. Senão, não existe revolução. Então, o povo são movimentos populares. Populistas, como foi na Revolução Francesa. E você voltou contra o povo. E novamente, não estou defendendo o movimento de direita. Fizeram isso porque havia uma opressão sobre o povo. Exato. Havia um jugo desigual já, né? Muito grande. Mas por que eu citei Jean-Jacques Rousseau? E o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele é um dos filósofos muito bem aceitos no mundo. Agora, o que ele fala é contrário à Bíblia. Eu vejo a Bíblia, Mateus, como um manual de como o ser humano funciona. Você já botou o dedo na tomada? Bom, já devo ter colocado quando eu era pequeno, por isso que hoje em dia eu não coloco mais, né? Algum dia eu já devo ter colocado. Por que você não coloca mais o dedo na tomada? Porque eu sei que vai dar choque, né? Agora, você consegue ver o choque? Consegue ver a energia? A Bíblia é assim, você não consegue ver, mas ela funciona. Sim, mas ela existe, né? Existe, atua. A verdade, ela atua sobre nós, querendo ou não, como a lei da gravidade. Sim. Eu não conheço a lei da gravidade, não concordo com ela. Então, você não consegue impedir que ela afete você. Você não consegue sair voando, né? E o que a Bíblia diz do homem? Que o homem é mau. O homem nasce mau. Só Deus pode consertá-lo. Então, esse confronto de o homem nasce mal, que a Bíblia diz, e o homem nasce bom, e o pensamento de esquerda propaga, esse choque. Quando eu estudei no Mackenzie, Mateus, aprendi uma coisa muito interessante, que é a lógica... Mackenzie, que é ligado a metodista, né? É. A igreja metodista. A lógica do verdadeiro e do falso. Se eu parto de um princípio verdadeiro, eu uso a lógica e chego a uma conclusão verdadeira. Se eu parto de um princípio falso, eu uso a mesma lógica e chego a uma conclusão falsa. Sim. Se eu não conheço o princípio... Metodologia científica, esse, né? Matéria de metodologia. Eu tive aqui na FAIT com o Brian. Sr. Brian. É muito inteligente. E, então, se eu não conheço o princípio, eu uso a lógica e chego a uma conclusão lógica. Sim. Que eu não sei se é verdadeiro ou falsa. Eu sempre acho que é verdadeiro. Sim. Ora, nós desconsideramos os princípios, então usamos dessas loucuras dos movimentos de esquerda hoje para mudar a sociedade para salvar o homem. A mudança da sociedade não vai salvar o homem. O que vai salvar o homem é a mudança individual, afetando o coletivo.
não o coletivo afetando o homem. Assim como também manter a sociedade como tá, né? Que seria o outro lado, né? Porque, igual assim, quando o senhor fala de um movimento de esquerda querer mudar, tem que se pensar com o outro lado que é manter, né? Então, na verdade, mudar não salva o homem, manter também não salva, né? Porque se salvasse, o mundo não tava como tá, né? Veja, Matheus, nós começamos a falar do sistema político, tem o sistema religioso e o sistema financeiro. Nós estamos tratando só no nível mais inferior. E veja como é interessante. Na base da pirâmide ainda, né? Na base do menor dos poderes. E agora, veja que interessante, no mundo veio agora o sistema, eu, com todo respeito a quem pensa diferente, a linguagem neutra, os sistemas politicamente corretos, que é uma bobagem infernal. Sim. Porque política está lidado com certo e errado. Nós confundimos bem e mal com certo e errado. Sim. Certo e errado são questões culturais. Bem e mal são questões éticas, universais. Até porque, por exemplo, né? Vamos usar aqui como exemplo só para explicar a lógica. Uma sociedade que tá no mal, né? Aqui em cima, se você quiser trazer ela pro bem, isso para ela vai ser errado. Né? Então, você querer consertar ela é errado. Mesmo ela estando no mal, né? Então, você não pode achar que tudo que é mal é errado e tudo que é bom é certo, né? Porque aí vai dar do entendimento de cada um também, né? É interessante, Matheus, porque no certo e errado, você não tem... Você sempre vai polemizar. Sim. Você alguma vez achou que estava errado? Algumas vezes, normalmente, eu estava errado de achar que eu estava errado. Nós achamos que está errado depois. Quando fazemos, eu acho que estou certo. Sim. Fazendo melhor. Sim. Então, nós sempre achamos que estamos Sim. certos. Então, na linha do certo e errado, não tem referência boa. Até porque, vamos ser sinceros, né, professor? Por mais que eu seja crítico, né? Critique erros, aponte erros da política, né? Você é crítico? Um pouquinho. Mas assim, o Silvio Santos falava isso. Ninguém sai da casa falando, hoje eu vou errar. Né? Então, na verdade, mesmo quando a pessoa erra, ela acha que tá certo. E normalmente ela acha que tá fazendo o melhor que ela poderia fazer, né? Vamos Isso é com raras exceções. Nós começamos lá em cima, na questão do bem e mal, o início dos movimentos políticos de esquerda e direita. Podemos descer um pouquinho e chegar em Itapeva aqui hoje. O sistema político. Eu vou contar uma experiência para você que para mim foi muito marcante. Eu estava em Mendoza, participo de uma empresa em São Paulo, sou um dos acionistas lá. Nessa empresa nós tivemos uma convenção em Mendoza, na Argentina. E saímos com alguns amigos que foram me acompanhar nessa viagem, almoçar. E Mendoza é terra do vinho, né? Tomamos uns vinhos e depois do almoço o pessoal falou assim, vamos descansar um pouco para fazer um negócio à tarde. Eu tinha evento só à noite, eu falei, mas eu não quero dormir, não quero descansar. E no térreo do hotel tinha um cassino. Eu não gosto de jogar, mas eu não queria deitar, né, e estava sozinho. O cassino era no térreo ali. Eu fui conhecer o cassino. Você já entrou no cassino? Não, cassino eu nunca entrei. Não tem janela. É um local geralmente muito bonito. Comida barata, bebida iluminado, barata. Né? Falando daquele estereótipo que a gente vê em filme, né? Extremamente iluminado, né? Para chamar boa, atenção. Luz, sim. E você perde a noção do tempo. Eu entrei numa mesa lotada de gente, 2 horas da tarde, cheia de gente. Passei numa mesa olhando e vi 3 pessoas, o mesário e 2 pessoas jogando pôquer. Eu sei jogar pôquer, sim, jogador mediano. E eles jogando, eu percebi que eles conversando, que eles eram amigos, eles se conheciam. Mendoza é uma cidade grande, tem 2 milhões de habitantes, tamanho do Curitiba, mais ou menos. Mas os 3 se conheciam, falavam do almoço de fim de semana, eu sabia que eles se conheciam. E o mesário estava rapelando os 2, tomando o dinheiro dos 2. Enquanto 5 minutos que eu assisti, 10 minutos ali, o mais novinho perdeu um dinheiro de hoje uns 3 mil, o mais velho perdeu uns 5 mil. Como é que pode? E todos felizes, né? Perdendo dinheiro e feliz, né? São amigos e o mesário tá rapelando os 2. Que estranho isso. Vou entender esse negócio. Aliás, o mesário fazendo o serviço dele, né? O serviço dele é sempre a banca ganhar, né? Aí, Matheus, como eu fiz engenharia porque eu não entendi engenharia elétrica, fiz eletrotécnica, eu comprei 100 de ficha ali, eu vou perder 100, mas vou entender, eu preciso entender. Só pra me ver a lógica. Bugou na minha mente aquilo. Os caras fazendo entrada de $100, chegou $1 aqui.
Só o pingo, só o pingo. Sim. Deu 1 hora para perder aqueles R$100, perdi, mas entendi o jogo. Nesse tempo, o cara perdeu aqui mais um tanto, o outro perdeu outro tanto ali. Uhum. Eu percebi, Matheus, que o jogo é muito limpo. O mesário pode ser qualquer pessoa. O jogo é limpo, não tem nenhuma sacanagem no jogo. Mas a mesa sempre vai ganhar. Estatisticamente, né? Se a mesa não ganhar em 51% das vezes, o cassino fecha, né? Ela ganha muito mais que isso. No mínimo, né? Tem que ser 51%. Agora, a questão é a seguinte, como é que pode, então? Se o jogo é limpo, como é que pode a pessoa perder? Ambição, né? Na verdade, o que faz a pessoa perder mais rápido no jogo é a ambição, né? Foi interessante, Matheus, eu percebi o seguinte, o jogo é limpo, mas a regra do jogo é suja. Então, a regra é feita para a mesa ganhar sempre. Sim. E os amigos ali não percebem, o mesário também não percebe. O mesário está rapelando os dois, eles estão perdendo dinheiro e achando que vão ganhar. E eu faço uma analogia dessa com estamos falando de política. Sim. Uma analogia dessa com o sistema político brasileiro. Eu tava imaginando onde que o senhor ia chegar aqui. Esquerda e direita na mesa? Não, ele diz o seguinte, não está contente, na eleição você vota e muda tudo. Só que o sistema político brasileiro, você vota em quem quer, elege quem não quer. Sim. Então, a regra do sistema político é suja. Suja no sentido que houve, recentemente, há uns 3 ou 5 anos atrás, uma proposta de mudança das regras políticas. E o Congresso Nacional falou assim, olha, dominado novamente por um poder maior, apresentaram diversas propostas, USP, os grandes pensadores apresentaram diversas propostas aí de mudança do sistema político, e o Congresso disse assim, olha, essas propostas vocês não nos interessam. Tem essas 2 propostas aqui que nós apresentamos para analisar. Essas 2 nos interessam. Escolhe uma das 2. Foi escolhida uma das 2 que interessava ao Congresso Nacional, ao sistema político. Então, mas é a mesma coisa de você chegar pro jogador ali, né? Tá tendo um jogo ali, Corinthians e Palmeiras, e você pedir pro jogador escolher as regras que eles vão jogar o jogo, né? Quando você deixa o próprio sistema político decidir as regras dele mesmo, logicamente o que vai acontecer é uma tentativa de manutenção no poder, né? E nunca de permitir que novos entrem. Traz isso para Itapeva, né? É diferente? Não. Respeitando as devidas proporções, né? Não é. É a mesma coisa. Só que, terrivelmente, de uma forma terrível, os políticos locais não percebem isso. Ou parecem não perceber. Ou fazem não perceber, porque, normalmente, né? é algo maior que domina eles. Sim. Então, o mesário que rapelava os 2 lá era amigo. Ele não percebia que estava lesando os dois não percebiam que estava sendo lesado, não pelo mesário, pelo sistema que envolvia o jogo ali. Eles eram amigos. Então, quando eu critico a Câmara Municipal, por exemplo, eles ficam pé da vida comigo. Eu gosto muito dos vereadores, mas quando eles, como vereador, eles me odeiam. Não gosta muito. Não sou bem visto. Como pessoa, me respeito, eu os respeito. Mas o jogo que eles fazem não é um jogo que ajuda a cidade, não ajuda a região. Eu montei um site com alguns amigos. Mas porque também tem algo acima deles, normalmente, né? Que eles não percebem. Como o mesário não percebia. Ou percebe, só que não luta contra. Não percebe, meu Deus. Quem faz o mal não sabe o que está fazendo. Essa é a mensagem. O saber que, concordo com o senhor, mas o não perceber, não percebe. Nessa questão política... Você acha que o mesário percebia que estava rapelando os 2? Bom, sem dúvida. O mesário? Sim. O jogo era limpo, ele não sacaneava em nenhum momento. Ah, sim. Entendi. O jogo era limpo. Então eu vi vereadores, amigos queridos aqui, quando eu ia conversar com ele, mas por que você não muda? Ele dizia assim, você não conhece o sistema. Entra no sistema, você conhecer, você não consegue sair. Então... Não consegue e não quer, às vezes, também, né? Porque o poder, dizia o Toninho Loureiro, né? O poder é uma delícia, né? Então, quando você tá no poder, você não quer sair do poder, né? Dizem, né? Não quer. Você não quer sair. Então, percebe, nós estamos falando de algo menor, dominado por algo maior que a gente não percebe. Então, todos acham que estão fazendo bem. Mas observa o jogo dos vereadores hoje aqui, tá vendo? Eu não estou condenando eles, não. Não é diferente da Assembleia Legislativa, nem do... É que aqui na base da pirâmide, né, no caso Câmara, por exemplo, se o deputado de Brasília liga pro vereador e fala, você tá no meu partido, eu quero que você vote tal coisa aí, porque o prefeito me ligou, é meu amigo. Se o vereador votar contra, na próxima eleição ele tá expulso do partido e não tem legenda. Entendeu? Então aqui meio que é o
Você segue ordem de deputado, é complicado essa parte. O mesário lá também só dava as cartas, fazia o jogo limpo. Ele seguia a ordem do chefe dele. Na eleição para prefeito agora não houve um bafafá desse tipo? Uma pressão de políticos de fora querendo dizer quem seria candidato? Sim. Então, por muito que eles quisessem... E foi o que aconteceu. Né? Então... A Duque estava apoiada pela Simone Marqueto, que bancou a legenda para ela no partido. Eu preferia, se você me permite, Matheus, evitar nomes. Tá. Só para eu ser polêmico. Sim. Eu sou polêmico. Você coloca nomes, nós vamos acabar... Parece que estamos criticando essa ou aquela pessoa. Ah, sim. Pode ser? Pode. Pode sim. Eu estou falando do sistema que comanda isso tudo. Sim. Você tem razão no que está falando. Só que eu acho que não soma para o nosso tempo aqui. Tá. Porque as pessoas vão ficar presas no certo e errado. Estou falando de algo maior. Montamos site, para mim, a política é a arte do bem comum. Buscar o bem para a nossa região. Se os políticos, Aristóteles, isso, né? Se os políticos locais se juntassem nesse sentido, os vereadores se juntassem, junto com os prefeitos da região, nós faríamos uma coisa linda. Porque a nossa região, Matheus, o sudoeste paulista aqui, nós temos aproximadamente um PIB que é maior que o PIB de Acre, Amapá e Roraima. População maior que Acre, Amapá e Roraima. Não temos um deputado estadual. Acre, Amapá e Roraima tem 3 senadores, 8 federais e 24 estaduais. Imagine, e um governador. Imagine a nossa região aqui com um governador, 3 senadores, 8 federais e 24 estaduais. Na verdade, a nossa região já chegou até a ter um presidente eleito, né? Mas que nunca tomou posse, né? Então, entender esse fato, nós registramos lá no site. Sim. Não sei se dá tempo de contar a história rapidinho aqui. Dá sim. E ainda tem meia hora ainda. Então, tem outros dois poderes para conversar. Em 1930, o presidente do Brasil era Washington Luiz. Poucas pessoas sabem essa história e poucas pessoas compreendem o impacto disso na nossa região. Se compreendesse, eles mudariam a mentalidade deles, olhariam por algo maior. Como o mesário pararia, não sei porque ele vive daqui, depende. Então, por isso que eu falo, o salário dele é aquilo, né? Ele tem a família para sustentar também, né? O presidente era Washington Luiz e o presidente do estado de São Paulo, assim chamava, não era governador, chamava presidente do estado de São Paulo, era Júlio Prestes. E havia aquela política do café com leite chamado, que ora um presidente era de Minas, ora de São Paulo, e Washington Luiz era de São Paulo. E Júlio Prestes tinha feito um excelente governo no estado de São Paulo. Então o Washington Luiz falou assim, eu vou apoiar Júlio Prestes. Vocês me desculpem, Minas Gerais, mas eu vou apoiar Júlio Prestes. Porque para a presidência do Brasil, ninguém melhor do que ele nesse momento, ninguém mais capacitado do que ele. Ele resolveu mudar a regra que tinha ali, né? Resolveu lutar contra o sistema pensando num bem maior. Só que Minas não aceitou isso. Era a minha vez de eleger alguém. Sim. E Minas falou assim, bom, eu vou entrar com meu candidato de qualquer maneira. Porque havia um candidato quase único de Minas e São Paulo. Que eram os 2 maiores poderes econômicos do país, né? E eram os mais populosos também, né? E mais econômicos, dinheiro. Aí Minas se juntou com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul para lançar um candidato. E o gaúcho é uma postura diferente, né? Assim, eu topo, mas o candidato é meu. E lançaram como candidato Getúlio Vargas, que tinha sido ministro da Economia do governo de Washington Luiz. Saiu como candidato. Júlio Prestes teve 1.150.000 votos e Washington Luiz e o Getúlio Vargas teve 750.000 votos. Ou seja, foi uma diferença grande e Júlio Prestes ganhou. Foi eleito presidente do Brasil. Júlio Prestes que é de Itapetininga, né? Por isso que a gente tá falando da região. Vou chegar aí. Né? Ele foi para a Europa representando o Brasil, como os presidentes fazem, né? Passear com a esposa aí. Representando o Brasil, e Vargas deu o golpe. E política é vingativa, você sabe disso, né? Ou não? Nossa, por causa da manutenção do poder. Eles eram vingativos, hoje não são mais, né? Por isso que igual quando o senhor fala, né, da Câmara se juntar, por exemplo, eu fico pensando, mas e como que ficou a ambição de cada um? Porque a gente tem 15 vereadores, se falar que os 15 não sonham em virar prefeito, complicado, né? Mas voltando. Voltando lá, então, Getúlio Vargas assumiu o governo
fechou o Congresso Nacional, implantou uma ditadura no país, e política o sistema é sempre de nós contra ele, de qualquer direita e esquerda, é sempre um contra o outro. E ele mandou recursos para o Brasil inteiro, menos para a região de Júlio Prestes. Júlio Prestes é de Itapetininga, como você falou. Sim. Então os recursos vinham até Sorocaba e desviavam para o Alto Sorocabana. E que Getúlio, tecnicamente, se for ver assim no aspecto... aliás, num aspecto político, ele era mais ali um centro-esquerda, né, do que direita. Então, o Getúlio. O recurso chegava, que vinha para o estado de São Paulo, chegava até a capital de São Paulo, vinha para Sorocaba e desviava para o Alto Sorocabana. Sim. A região super desenvolvida. E ali também região praiana também, né? Quando vinha, sim, mas desviava a nossa região, não vinha na direção de Itapetininga. Para Curitiba, vinha até Ponta Grossa no máximo. Parava ali de Castro para cá, de Castro a Itapetininga, nós ficamos abandonados. Só para não favorecer Júlio Prestes. Sim. Vargas ficou 30 anos no poder. Depois veio a ditadura, o poder político já estava consolidado, foi mantido, não mudou praticamente nada. Sim. Nós estamos há 100 anos, ficamos 100 anos sem um presidente paulista. Quando o senhor fala de 30 anos, é porque Getúlio teve duas fases, né? Teve a fase ditatorial, que foi esse começo, né, ali depois de Júlio Prestes, e depois ele também voltou na democracia velha, né? Então, até 60, estou arredondando. E 30 anos implantou um sistema, e nós ficamos esquecidos aqui. Então virou ramal da fome, vai bafafá todo. Tudo por essa questão política. E nós ficamos esquecidos, e hoje nós somos, apesar de ter o 14º PIB agrícola do país, o primeiro PIB agrícola do estado de São Paulo, nós não temos um deputado estadual, por falta de visão política dos... Nem federal. Estou colocando, é mais fácil eleger um estadual. Em teoria, né? É que na verdade, se você for pegar, a votação é a mesma para eleger um ou outro. O problema é conseguir ter legenda pro federal, mas a votação é a mesma ali. O corte é o mesmo. Entendi. Né? Mas veja só. Nós temos força política, temos eleitores e dinheiro. Aliás, só para completar esse raciocínio que eu fiz, né, do estadual e federal. Só como exemplo. Na última do Dr. Ulisses, que ele saiu pelo PV, ele teve, se eu não me engano, foi 90 ou 91 mil votos. Para estadual. E ele não entrou. Se ele tivesse saído para federal no PV com 91 mil votos, ele tinha virado deputado federal. Entendeu? Por causa da linha de corte, né? Entendi. Então, a regra do jogo, né? Eu vi o Temer falando, por causa da regra do jogo, que ele tem um deputado dele com 140 mil votos, não foi eleito, e um deputado de um outro partido foi eleito com 300, 400 votos. Na época, o senhor não gosta de nome, mas daí dá pra falar, né? Como que é? O senhor não gosta de nome local, né? Vamos pro nome nacional. Foi na época o Prona, com o Enéas. O Enéas, aquele efeito Enéas, ele elegeu 2, 3 junto com ele que... Tiririca. Também. Tiririca. Então... Mas isso, depois os políticos mudaram a regra do jogo, porque prejudicou eles. Sim, mas mudaram. Mudou. Mas não para beneficiar a população. Sim, para se beneficiar. O sistema político. Então, os caciques não querem perder. Hoje em dia é a cláusula de barreira que fala. Você tem que ter ali no mínimo tantos % dos votos. Observa a regra do sistema político. Se você sair com muito dinheiro, se eu resolver botar todo o meu dinheiro para ser vereador aqui, se eu não tiver apoio de fora, eu não consigo nem legenda. Exatamente. O sistema blindou-se. O sistema ele se sustenta sozinho. Então, voltando para encerrar, mudar de tema. Mudar de tema não, né? Pra gente ir pro outro poder, né? Pro outro poder. Essa é a regra é suja. Sim. E quem faz o jogo do jogo sujo não percebe o que está fazendo. Seja vereador, seja prefeito. Hoje, não vou entrar nas questões aí, porque seriam polêmicas demais locais e dificultaria a evolução da conversa. Podemos mudar de sistema? Não, vamos. Vamos para agora o segundo, então, né? Vamos pro religioso. O sistema religioso é muito lindo, Matheus. Porque, veja bem, qual é a base... O mundo ocidental, Europa, Estados Unidos e Brasil, falando dessa forma assim, se diz cristão. Sim. Qual é a base do cristianismo? Onde está a fonte do Bíblia, né? A Bíblia. Olha a pergunta. As igrejas seguem a Bíblia, Matheus? As pessoas seguem a Bíblia? Quantas pessoas conhecem a Bíblia? Todas. O livro mais lido do mundo, né? Quantas pessoas conhecem a Bíblia? Quer dizer, todas aqui no ocidental, né? Não... O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Número redondo, tá? Estou arredondando.
Desses 8 bilhões, quase 3 bilhões são Se chamados declara. cristãos. Agora, desses 3 bilhões de pessoas, quantos conhecem a Bíblia? Das pessoas que estão nos ouvindo, quanto você conhece da Bíblia? É muito interessante. Nós conhecemos a doutrina católica, a doutrina evangélica, a doutrina dessa ou daquela religião, mas a Igreja Católica segue suas doutrinas. Os adventistas seguem Ellen White e outros pensadores. Os mormons seguem Joseph Smith. Os espíritos seguem Allan Kardec. Todos usam a Bíblia. Sim. Os evangélicos, idem, usam a Bíblia para tirar pregações. Mas olhar a Bíblia como um todo, pouquíssimos fazem isso. É como normalmente eu falo, né? Assim, quando falo de Bíblia, religião. A Bíblia, ela foi usada para as coisas mais bonitas que eu já vi no mundo, mas também foi usada para as guerras mais sangrentas que eu já vi. Ela serviu de base para os dois. Por causa da noção de certo e errado. Sim. A gente confunde o bem e o mal com certo e errado. Sim. As religiões tratam de certo e errado de comportamento. A Bíblia trata de questões éticas de bem e mal. As religiões não conseguem sair do certo e errado para subir para o bem e mal, lamentavelmente. É que normalmente hoje a religião, até por uma situação política, né? Ela acabou virando um meio de controle social, né? Historicamente elas De novo, é são. o poder econômico dominando. Sim. Volta lá, Também. Mateus. Mensagem da cruz. Quem faz o mal não sabe o que está fazendo. Quem sabe faz o bem. Agora, nós sempre achamos que o que nós estamos fazendo é bom. Só para as pessoas entenderem, pastor, quando o senhor fala que a mensagem da cruz é o quem faz o mal não sabe, por que o senhor fala isso? Eu sei, né? Mas só para quem está assistindo que não ouviu o senhor falar sobre isso ainda, entender a lógica bíblica da Jesus sua na fala. Cruz, o que foi que ele falou na cruz? Pai, perdoa esses caras que eles não sabem o que estão fazendo. O centurião romano, né? Eu ouvi 300 pregações sobre a mensagem da cruz. O que Jesus falou da mensagem da cruz é quem faz o mal não sabe o que está fazendo. E vamos lá, ainda lembrar mais um pouco, né? O que o centurião estava fazendo, né? Jesus pediu água, deu vinagre para ele beber, né? Então, agora, as pessoas que o levaram até a cruz também eram os religiosos. Sim. Os religiosos e o sistema... Deram dinheiro pro povo gritar, né? Solta Barrabás. Nem tanto o político, né? Sim. Pilatos não tinha nada contra. Para quem matou foi o sistema religioso. Sim. Que é maior que o sistema político. Naquela época, pelo menos, era, né? Hoje ainda é. É. Alguma igreja de Itapeva elege vereador aqui? Sim. Sem entrar em nomes? Sim. Se quiser, elege 2 vereadores. Até mais. Tem? 2 tem agora. Quer dizer, agora não ficou. Nessa, uma perdeu um aí. Vamos parar por aí. Porque se vai falar, Não, pastor, diferente, eu né? gosto de falar nome quando tá falando para as pessoas entenderem. Não, e para a pessoa entender. Né? Porque senão, às vezes a gente fala assim muito aberto, quem tá ouvindo não entende. Aí eu vou pro... Mateus, se eu falar aqui que eu vou contar para você uma fofoca da prefeita... Conta. Uma fofoca. Até o Furlan que tá gravando ali já se animou agora. Do vereador fulano e tal lá. Conta. Ele saliva ter vontade. Não, mas lógico. Nós gostamos do que é mal. Sim. A Bíblia diz assim que o homem, a inclinação dos pensamentos do coração do homem é apenas e tão somente para o mal. Nós gostamos do que é ruim. Tanto é que você pega qualquer jornal, os primeiros, se for de meia hora, os primeiros 20 minutos, se puder rolar sangue escorrendo da televisão, rola. Senão não chama atenção, né? Você já experimentou droga alguma vez na vida, Mateus? Vixe, eu acho que é mais fácil a gente falar da qual eu não experimentei. Droga é gostoso, Mateus? A primeiro momento é. Primeiro momento é. Gostoso. Primeiro momento, Não sei sim. se você faz bem. Sim. Mas ela é gostosa. No primeiro momento, sim. É que, por exemplo, hoje em dia, né, com a consciência que eu tenho, eu não uso mais, né, parei com tudo, porque eu entendi que não vale a pena eu trocar algo, não vou dizer eterno, mas algo que dure mais tempo por algo passageiro, né? Mas é gostoso. Então, sim. Nós gostamos da droga. Só que é passageiro, mas é gostoso. Então, essa é a questão. E nós fazemos o que é gostoso. Nós gostamos do que é Sim. mal. Não é você, não é o drogado. Qualquer um de nós gostamos do que... Agora, Sim. é fácil enxergar no outro. Trazer para mim e dizer assim, eu gosto do que é ruim. Sim. Vamos lá. Mas voltando pra fofoca, qual que é, pastor? Fofoca? Não, vamos deixar isso para depois. Nós estamos falando do sistema Então vai vir a fofoca ainda. o sistema religioso. Então, a base do sistema religioso é a Bíblia Sagrada. Sim.
Mas as pessoas não seguem a Bíblia Sagrada. Seguem as doutrinas das suas igrejas. Até porque a ideia da igreja, da religião, é exatamente colocar, né? O que a religião me ensinou, eu inconscientemente participei desse processo, é que se você for bonzinho, você vai para o céu. A Bíblia não diz nada disso. Muito pelo contrário. Quem quis ser bom foi o capeta. Na Bíblia, você não encontra um homem que dizia bom, exceto os religiosos. E que ainda batia no peito, né? Entrando, falando do sistema Sim. político. E ainda tem aquela passagem, né, da viúva, né, com as moedinhas, né? O religioso dentro do templo batendo no peito, falando, mas eu dizimo, eu sou bom, eu mereço, né? Não é bem assim, mas é por aí. Sim. Então veja que interessante. Eu vejo hoje, Mateus, e aí polemiza, que quem quer ser bonzinho, querer ser bonzinho é diabólico. Agora, Mateus, qual é a figura mais... O que se comemora no dia 25 de dezembro, Natal? O que se comemora? Ah, Papai Noel, né? São Nicolaus. Nós dizemos que é o aniversário de Jesus, mas celebramos o Papai Noel. Coelho bota ovo, Mateus? Sim. Não. De chocolate? Então, menos ainda, nem ovo com casca bota? Na ressurreição de Jesus, então, que tem um coelho que bota ovo de chocolate. Sim. Eu fiz isso com meus filhinhos, quando eram crianças. Ele não percebe, de novo, o sistema envolvendo a gente, você fazendo bobagem com coisas preciosas. Na verdade, nesse caso ainda servindo pro poder financeiro ou econômico, né? Esse tipo, porque você leva as pessoas a gastar, né? Por exemplo, o Natal hoje em dia, todo mundo espera um presente, né? Quem tem uma namorada, por exemplo, passa o Natal sem dar um presente pra ver. Vai estourar nosso tempo, Matheus. Não, ainda tem 20 minutos ainda. Ah, tranquilo. Então veja, voltando ao sistema religioso, o homem é mau. Nós estamos no ano 2025, Jesus Cristo separou as eras. Nós dizemos que nós estamos no ano 2025, depois de Jesus. Descer. O que foi que ele fez, Mateus? Morreu por nós. Tiradentes também morreu por nós. Então, muitas pessoas morreram por suas causas. Isso não muda a sua história. O que não existia no mundo existe hoje no mundo depois de Jesus Cristo? Por exemplo, eu que vou na igreja do senhor, eu já sei a resposta, né? E o senhor me pergunta, eu vou acertar, né? Por isso que eu vou acertar. E aí, normalmente, a pessoa em casa não vai ter essa visão, né? Uma coisa interessante, mano. Falando da sua experiência religiosa, você estava na igreja há quanto tempo? Eu comecei aí com 15 anos. Antes, todo mundo se declara cristão, né? Mas de eu começar a ir mesmo na igreja foi ali nos meus 15 anos. Uns 20 anos atrás. Tô com 36, 21 anos atrás. Tá. Está mais ou menos 6 meses comigo, 8 meses comigo. Por aí. O que era e como é hoje pra você? Bastante coisa mudou. É que assim, eu passei uma época que é até meio pesado falar isso, né? Mas já que é sem censura, sim. Eu já tinha me libertado da questão religiosa, né? Eu já não tinha mais, né? Essa coisa de religião. Sempre respeitei, sempre continuei respeitando, mas eu tinha falado, não, eu gosto da Bíblia, gosto de ler a Bíblia, mas eu já não tenho uma religião? Não tenho, não vou mais nenhuma igreja. Né? Ali com o senhor eu já gostei da visão, já gostei de como o senhor encara a Bíblia. O que chocou você quando você chegou lá comigo? Um religioso que não prega religião. Entendeu? Um religioso que não prega. Porque, por exemplo, eu não tenho como não ver o senhor como pastor. Eu vejo como pastor. Mas é um religioso que não prega religião. Eu nunca me apresento como pastor, você reparou? Sim, eu sei. Não faço questão disso, porque rótulos carregam um peso horroroso, seja qualquer natureza. Sim. Esse é um esquerdista, esse é um bolsonarista. Sempre carrega um rótulo assim, marca a pessoa. E pejorativo normalmente, né? Quase sempre. Impõe que quando você tá polarizado, se você é de um lado, o outro não gosta de você. Se você é do outro, o outro aqui não gosta de você. Jogo do sistema. Sim. Do sistema político, do sistema religioso. Isso que eu ia falar, porque mesmo dentro da religião,
você tem o que entre as igrejas, entre as religiões? O evangelho tem uma disputa. Não, esse não vai pro céu, esse vai. Se você for dessa, você vai pro inferno. Você tá errado, eu tô certo. É. Todos acham que vão pro céu. Sempre é o céu e o inferno, né? A Bíblia não fala de que ninguém vai pro céu. Sim. Então, o que a Bíblia diz, o que as igrejas pregam, o que é a eternidade, Mateus? Eternidade? Vida eterna. É o pós-morte, né? Esse é o conceito religioso. Sim. Porque eternidade é uma coisa que sempre existiu. E que sempre vai existir. Jesus nos trouxe a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus, mas conhecer a Deus depois que morrer. Então você é um crápula aqui, depois que morrer, eu vou pro céu para conhecer Deus. Tinha um outro pastor amigo meu que ele falava assim, não, porque tem gente que só vai aceitar Jesus, né, o tal de aceitar Jesus, que dá até pra gente comentar sobre isso também, que eu sei a sua visão diferente, mas falava assim, gente que só quer aceitar Jesus antes de morrer. Então ele tem que orar pra, se for atropelado, ser um Fusca, porque se for um ônibus não dá tempo. Se for um Fusca, você ficar internado, dá tempo de você aceitar. Agora, se for um ônibus, você não vai ter tempo. É interessante o que eu estou falando. Mas, Mateus, estamos falando do sistema religioso. Que todos deveriam seguir a história de Cristo. E pouquíssimas pessoas sabem o que foi que Jesus Cristo fez. Então, resumindo isso, assim, do que a gente vê, todo o Velho Testamento aponta para o Cristo em Jesus. Todo o Novo Testamento aponta para Emmanuel, né? Deus conosco. Todo o Novo Testamento aponta para Cristo em nós. O Novo Testamento começa contando a genealogia de Jesus e mostra uma coisa que pouquíssimos cristãos compreendem. Pouquíssimos cristãos ousam falar sobre isso. Abrir a boca e falar sobre isso. Até porque, pastor, sem cortar o senhor, né, mas só para completar, pode ver que dentro do sistema religioso, do próprio cristianismo, não é ensinado as pessoas a ler e interpretar a Bíblia. Sempre foi colocado como, por exemplo, na evangélica é o pastor, na católica é o padre, é o bispo. Tanto é que antes, né, da gente ter as vertentes presbiterianas, né, evangélicas, a Bíblia, a missa era feita em latim, exatamente para o povo não ler a Bíblia e não entender. Sim. Né? A Igreja Católica tem 2.000 anos. Número redondo. É. A Igreja Evangélica tem 500 anos. Sim. Número redondo. Começou agora, ali com Lutero e depois foi... Agora, o evangélico vem de origem católica. Sim. O espírita vem de origem evangélica ou católica. Então, todos vêm, tem uma carga muito grande. A Bíblia termina assim... Todos dizem que seguem a Bíblia, né? Todos usam a Bíblia como exatamente base, como referência. Mas a Bíblia termina assim, em Apocalipse 22. Se você acrescentar ou tirar alguma coisa do que está escrito, vai estar mal. Anátema. Nós estamos cheios de acréscimos. Todas as religiões. Sim. Então, seguir a Bíblia, ela vai contra o sistema religioso. Então, um vereador que se elege em Itapeva, ele quer fazer uma coisa e diz assim, o sistema não permite. Comece você a falar da verdade bíblica dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica. Você não vai ser aceito. Você é excomungado. E todos nos dizem, eu sigo a Bíblia, você está louco. Sim. Você está falando é heresia. Então, mas mesmo eu dentro de igreja evangélica, não vou citar nome de igrejas, nem denominação agora, né? Vou na linha do senhor. Legal. Até para não fazer a polêmica, né? As pessoas não gostavam. Fala, Mateus. Fala qual que era. Né, mas assim, eu mesmo dentro da igreja evangélica, eu já tinha os meus posicionamentos contrários às tais doutrinas, porque eu sempre vi, pastor, a doutrina como aquilo que é bom pra mim eu tô impondo pro próximo, entendeu? Porque assim, Paulo falava o quê? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Então às vezes algo não convém pra mim, mas convém pra você. Algo convém pra você, não convém pra mim. Né? E eu impor aquilo como critério de entrada ou não no céu, eu já nunca gostei, sabe? Então eu sempre fui contra doutrinas, sempre respeitei, mas eu já não gostava mais de doutrina. Por exemplo, a questão principalmente em igreja evangélica, a gente vê muito a questão do dízimo. Eu já questionava, mas onde que tá o dízimo no Novo Testamento, sabe? Então, por que tem que dar o dízimo? Daí se usava o velho, né? Lá no Velho Testamento. Eu falo, mas o velho também fala que não pode comer carne de porco, mas hoje em dia todo mundo come. O velho também diz que o pastor, em tese, teria que ter a barba comprida, mas você não tem, sabe? Eu já tinha esse tipo de questionamento. Então,
Quem é o questionador desse século, desse mundo? Questionador? Quem é? Segundo a Bíblia. Ah, tá. Seria o diabo. Nós fazemos o papel do diabo direto, questionando as coisas. Sim. Ao invés de buscarmos a solução, sabe que Deus não olha o passado para questionar o passado. Sim. Deus diz assim, eu é que sei os planos e pensamentos que tenho a seu respeito. Sim. São planos de paz e não de mal para dar a você uma Mas esperança. Jesus também não questionou o estado quo da época? Não foi por isso que os religiosos não gostaram dele? Porque ele fazia o povo pensar, né? Nós estamos falando do sistema religioso, Sim. tá certo? Só para contextualizar. Sim. O sistema religioso não aceita a verdade bíblica. Jesus Cristo era a verdade encarnada. E ele morreu Era a palavra, né? Ele morreu. Então, o apóstolo Paulo, Jesus pregou somente sobre o reino de Deus. Ele ensinou muitas coisas, mas só pregou uma coisa, o reino de Deus. O apóstolo Paulo ensinou muitas coisas, pregou uma coisa só sobre o evangelho de Cristo, que é Cristo formado em nós. O mesmo Cristo que formou em Jesus, ser formado em você, em mim, no Furlan, em todos que estão nos ouvindo. Agora, No Furlan eu acho meio difícil, viu, pastor? Que o senhor não conhece ele direito, o senhor só viu aqui. Depois eu vou contar umas histórias pro senhor. O senhor vai falar assim, não acredito. Furlan tem mais chance então, Furlan. Porque aquele que se acha quem acha que está certo não tem chance. Sim. Até porque não precisa, né? Então, Jesus pregava assim, arrependam-se. Chegou o reino de Deus. Sim. Mude a sua forma de pensar. Chegou o reino de Deus. Você é ruim, você é mau. Não com essa veemência que eu estou falando, não dessa Tanto é que, não, acho que até Jesus era até um pouco mais veemente, mais enfático nesse ponto. É. Até porque Jesus, certa feita, ele chocou principalmente os religiosos da época, falando o que mesmo, né, pastor? Eu vim para a prostituta, para o cobrador de imposto, para tudo aquilo que a religião não gostava, perdidos. foi para esses que Jesus veio, né? Disseram para Jesus, bom mestre, que devemos fazer para dar a vida eterna? Ele fala, bom? Por que me chama bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente um que é Deus. Você ousa falar que Jesus não era bom? Não. Algum cristão ousa falar que Jesus não era bom? Não, até porque você falar, a primeira coisa que vão falar é que você não é cristão, né? Agora, Jesus disse que não era bom. E eu vi pastores e padres fazendo um exercício enorme assim, mas você não entendeu, Ayrton. E sempre que eu não entendo, é uma revelação. A gente fica dentro da explicação da doutrina, mas não consegue ficar com a verdade. E entender isso, o apóstolo Paulo, o maior pregador, o apóstolo Paulo só pregou sobre o evangelho de Cristo, que é Cristo em nós. O reino de Deus se concretizou com a vinda do Espírito Santo sobre a terra. O apóstolo Paulo só prega daí para frente que é a ação do Espírito Santo sobre o homem. Sobre o Mateus perdido, o Ayrton perdido, o Furlan perdido, e as pessoas que nos ouvem perdidas, guiadas pelo Espírito Santo, para formar Cristo em nós como formou Cristo em Jesus. Jesus é o primogênito. Nós somos os próximos. Sim. Jesus falou assim que coisas maiores que ele fez nós faríamos. Imagina um mundo com 8 bilhões de Cristos, ou 3 bilhões de cristãos com Cristo formado nele. Nós mudaríamos essa história. Sim. Nós ficamos presos a um sistema religioso, brigando entre cristãos, brigando com os muçulmanos, ou brigando de qualquer natureza. Na verdade, Do sistema. fica na briga do eu sou certo, você é errado, né? E não busca o bem e o mal. Então, como os políticos aqui Sim. que não enxergam o poder que nós temos como Sudoeste Paulista, de eleger, ter um governador, 3 senadores, 8 federais, 24 estaduais, estão brigando aqui pela trazer uma verbinha ou apoiar o candidato que é da igreja do Vale do Paraíba. Ou como os próprios políticos falam, né? Pode ver em sessão, né? O senhor acompanha. Não, tem que ir pra Brasília passar o píris, né? É uma vergonha isso. Todo mundo sabe que não é nem um prato, é um píris porque o que vem é migalha. É o sistema maior. Né? Vamos ter tempo para falar sobre político? Sobre financeiro? Não, dá tempo ainda. Temos uns 10 minutos ainda, dá pra nós falar. Completando, É que, na verdade, cada tema desse aí dá pra nós fazer um programa, né? Mas é lindo isso, Matheus. Porque faz sentido. Apesar que se chegar no último vai ter tocha, vai ter gente com tocha e aqueles garfos de pegar ali na frente esperando nós. Grandes amigos são ateus, eu respeito muito os ateus. Agora, eles são ateus porque não conhecem a Bíblia. Assim como os religiosos não conhecem a Bíblia, lamentavelmente. Porque os caras são ateus porque eles conhecem o comportamento dos religiosos cristãos. Que teve Inquisição, cruzada, muitas mortes em nome de Deus, Sim, guerras santas, mas que de fato de Deus tem nada naquilo. não tinha nada. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo do homem. Sim. E ele nos engana
Quando você acha que você está certo, você está correto. Até porque, mesmo usando a lógica, né? Mas se Deus que é o Todo-Poderoso e foi quem criou o diabo, ele não iria criar algo mais forte do que ele. Não faz o menor sentido, né? Veja, Mateus, é comum nas conversas WhatsApp dizer lá, Deus no comando. A Bíblia não diz que Deus está no comando. A Bíblia diz que Deus é soberano. Mas quem comanda esse mundo é o capeta. Sim. Qual cristão aceita isso? A minoria. Furlan, cabe no seu pensamento, Furlan, isso? Esse mundo está na mão do capeta. Sim. Não parece uma heresia falar isso? Deus é soberano, ele permite, por quê? Porque em Adão nós entregamos isso para o capeta. Sim. Jesus veio, trouxe de novo o domínio de Deus de forma individual para quem quiser sair dessa situação. Não sair do mundo, mas sair livrado do mal. A oração do Pai Nosso, que é poderosa, diz assim, termina dizendo, mas livrai-nos do mal, livra-nos do maligno. Porque a vontade de Deus seja feita, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, seja feita na vida de cada um de nós. De quem ouve e fala, eu quero. Sim. Não é que aceita, eu quero sair dessa podridão, Sim. desse sistema, como aquele mesário. Na verdade, é quando a pessoa aceita a sua própria limitação, né? Não é aceitar Jesus, é aceitar a sua limitação. Enxergar que ele está fazendo mal para os dois, ele talvez tenha que mudar de trabalho. Exatamente. E se o chefe dele também reconhecer, mandaria ele embora, porque acabaria com aquele serviço, né? Ou muda, sair de trabalho. Então, o político, o vereador daqui de Itapeva, que enxergar o que ele está fazendo para o sistema e lutar contra, não lutar contra o sistema, mas fazer o que tem que ser feito, talvez tenha que sair do vereador, ou talvez tenha que... Tem que abrir mão do salário, né? Trabalhar... Não, você está limitando muito, Matheus. Sim. O poder político é uma regra... o poder financeiro faz parte do processo. É de menos isso. Mas não sei se nós... Para mim, algumas coisas são tão óbvias. Eu não sei se nós completamos o raciocínio. Não, nessa... Poder religioso. Sim. Então, o objetivo do cristianismo é que Cristo seja formado no Mateus, em mim, no Furlan, em cada um que nos ouve. Agora, parece heresia falar isso. Está falando de Jesus Cristo lá. Distante, né? Algo inalcançável e inatingível, né? Deus te abençoe. Você sabia que essa expressão não existe na Bíblia, Mateus? No Novo Testamento? Mas não consigo lembrar de nenhuma vez mesmo que Jesus tenha falado. Deus te abençoe, Deus te proteja, o Senhor te abençoe, o Senhor te proteja. No Novo Testamento não existe isso. Você vai no Cofesa aqui, ou vai numa loja qualquer aqui, o cara entrega a sacolinha para você e fala, Deus te abençoe. Jesus nunca falou, os apóstolos nunca falaram, não existe na Bíblia, no Novo Testamento. Ela existe 4 vezes no Velho Testamento. A principal delas é número 6, a oração sacerdotal dos judeus. Agora, se Deus está em você, se Deus está em mim, Jesus morreu para isso, e eu creio nisso, eu não preciso de Deus te abençoe. Eu faço a obra de Deus. Nós somos chamados para realizar a obra de Deus. E a obra de Deus, perguntava a Jesus assim, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu assim, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Naquele momento era Jesus. Quem é o enviado hoje? O Espírito Santo. As pessoas creem no Espírito Santo? Não. Fala do Divino Espírito Santo? Fala do Senhor morto? Vê a pomba? Fala do Deus menino? Não consegue perceber que o objetivo, Jesus morreu para que o Espírito Santo habitasse em cada um de nós, para que Cristo fosse formado em nós. E Paulo diz assim, que isso era um mistério que esteve oculto por épocas e gerações, e foi revelado que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E que esse mistério que é Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa linda, Matheus. Olha que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento escondidos em Cristo. E Cristo em você, Cristo em mim, no Furlan, e todos que nos ouvem. Nós mudamos a história do mundo. Agora, o sistema não aceita isso. Provavelmente aquele mesário que começar a lutar contra o sistema vai ser expulso do sistema. O vereador que começar a lutar contra o sistema vai ser expulso do sistema. Agora, então eu vou fazer o jogo do sistema? Vou ser expulso?
vou falar o que tem que ser dito. Vou ser uma luz no meio de uma Ou se escuridão. eu conseguir fazer um pouquinho que seja, é melhor do que não fazer nada, né? A Bíblia começa assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e E houve houve luz. luz. Jesus diz assim, vocês são luz, deixe sua luz brilhar. Luz no mundo e sal na terra, né? Comece a falar o que tem que ser dito. A coisa mais maravilhosa que nós temos como ser humano é a capacidade de falar, de chamar a existência o que não existe, falando. Então, se é uma pessoa aqui que me ouve compreender isso, valeu esse tempo, Mateus. Hum, Agora, o sistema, como dizia aquele filme, o sistema é fera, parceiro. hum. Lembra disso? É, o Tropa de Elite, né? O sistema é fera, parceiro. Capitão Nascimento. Sistema como que é? Dá a mão para manter o braço, né? O sistema religioso é assim também. Vamos falar do sistema político, o sistema Financeiro agora, que né? domina tudo. As igrejas estão sujeitas. Pega uma igrejinha pequena aqui, Mateus. Sem dinheiro ela funciona? Não, mas hoje em dia o que funciona sem dinheiro? Nem relógio. Uma igreja maior evangélica funciona sem dinheiro? A igreja católica funciona sem dinheiro? Não pode criticar nenhuma delas, não Sim. funciona sem. Sim. Não, é como eu falei, nada funciona sem dinheiro hoje em dia. Jesus disse que o dinheiro é um senhor, como se o dinheiro fosse um Deus. Você já viu nota de R$ 200? Ah, já vi, mas faz um bom tempo que eu não vejo outras, viu? Se você passar na rua, ver uma nota de 100, uma nota de 200 cair no chão, você vai pegar? Lógico. Se eu ver 10 centavos cair no chão, abaixo pra pegar. O dinheiro chama você. Sim. Ele é um senhor, tem um poder muito maior. Ele escraviza. Você viu os bilionários querendo ganhar mais dinheiro? A Bíblia diz que Não tem limite, né? não tem A ambição não tem limite. não tem limite. Então, ele é um senhor, domina as pessoas. Domina o sistema religioso, domina o sistema político. Ele domina tudo, ele é muito maior, porque ele é espiritual. O dinheiro é espiritual. E o amor dele é maligno. E ele que domina esse mundo. Ele atrai, né? É porque, em tese, né, com o dinheiro você pode tudo, né? O que você não pode ter dinheiro? Você pode tudo. Praticamente tudo. Tudo. Você só não consegue com aqueles que resolveram sair dos sistemas. Sim. Através da Bíblia. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra principados e potestades, é contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo diz também assim que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então não faz sentido para um cristão dizer Deus te abençoe, porque Deus já nos abençoou. Eu falo isso com muito temor. Agora você vê os grandes padres e pastores europeus falam isso, americanos falam isso, o Trump fala isso, Bolsonaro fala isso, o Lula não fala, porque ele é da outra linha. Sim. A esquerda é contra o clero e contra a religião. Contra a religião. Contra a religião e contra os demais poderes. Eu tô certo. Vou mudar a sociedade. Mataram milhões. De novo, não estou combatendo eles lá. Mas a gente sempre fica nessa luta aqui. E Paulo diz, não, a sua luta não é aqui, filho. A sua luta é contra nas regiões celestiais. E Deus já nos abençoou com toda a sua de bênçãos lá. Então, quando nós voltamos para o Senhor, o Salmo diz assim, levante suas cabeças, ó portas. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso em batalha. Ele é o Rei da Glória. Nós, como luzes para esse mundo, somente através do Espírito Santo. Nossa luta não é contra direita e esquerda, não é contra o vereador, não é contra os sistemas. É algo que domina os sistemas. Nas regiões celestiais. Mas parece loucura isso falar. E a fé, Mateus, é definida pela Bíblia como a prova de que existem coisas que os olhos não conseguem ver. O firme fundamento do que você não viu, né? É certeza da esperança e a prova de que existem coisas que os olhos não conseguem ver. Você olha no tomate, você não vê energia elétrica, você enfiar o dedo lá, você vai dar choque. Se eu largar meu celular aqui, ele cai. A fé é isso, a prova de que existem coisas. A nossa luta é espiritual. E o dinheiro é um espírito que comanda o poder religioso, comanda o poder político. Nós somos sujeitos a ele.
E quem está preso com muito dinheiro, observa quantos exemplos nós temos de dominação econômica. Sim. Eu vi um discurso do John Kennedy Galbraith, né? Ele escreveu na Folha de São Paulo no dia 4 de novembro de 1997, olha só. Eu lembro disso que estava estudando Mackenzie. Ele disse assim que a globalização não é um conceito sério. Nós, os americanos, a inventamos para dissimular a nossa política de dominação econômica sobre os demais países e disfarçar os efeitos do capital, que sempre são as fontes de grandes problemas. Parece um discurso de esquerda. Sim. Só que foi John Kennedy Galbraith, um dos maiores economistas americanos, responsável pela recuperação econômica do Japão. Então, o dinheiro, onde ele entra, ele pode ser usado para o bem E para o mal. No sistema normal, ele é usado para o mal. Sim. Segundo eu e você, e nós estamos sujeitos a ele. Quantas coisas ruins nós fazemos por causa do dinheiro? Sem perceber. Faz sentido? Faz. Nossa É que luta filosoficamente eu sou daquela linha do que, né? Que rico é quem menos precisa, né? Rico não é quem mais tem, é quem menos precisa. Né? Então, o dinheiro, quanto mais você quer, mais você tem. Até porque assim, sempre vai ter algo a mais para você atingir com o dinheiro. Vamos usar um exemplo. Você tem uma bicicleta, você pode ter uma moto se tiver mais dinheiro. Você tem a moto, você pode ter um carro. Aí você tem o carro, você pode ter um carro popular, um carro médio, um importado. E a hora que você... um helicóptero, um carro banhado a ouro, né? Igual o presidente do Dubai. Então é sempre inatingível o topo da pirâmide. Os grandes bilionários do mundo, todos sem fundação para fazer obra de caridade. Sim. E a obra de caridade não muda o mundo. Mas é que eu acho que, na verdade, dá uma tranquilidade para ele mesmo, né? Alivia a consciência. Não, eu tô fazendo mal aqui, mas essa migalha que eu tô fazendo aqui... Mal, não acha. Sim. Volta ao mesário de Mendonça. Ele não sabe que tá fazendo mal. Ele está lutando pela sobrevivência dele, ele acha. Sim. Então, ele gasta bilhões para fazer obra de caridade. Umas igrejas fazem obra de caridade, só que a obra de caridade não salva ninguém. A obra não salva. O que salva é a fé. Sim. E pela fé eu faço obras. Mas as obras não me levam naquele lugar. Sim. A Bíblia é muito clara nisso. E a maioria das igrejas hoje tem trabalhado para fazer obras sociais. É que eu vejo, na verdade, a maioria trabalhando para a própria expansão. Imagine Jesus montando um hospital ou montando um centro de recuperação para drogado. Faz sentido? Louco, né? Nessa leitura. Então, essa é a proposta de Deus para nós. Nós somos especialistas na medicina, especialistas em doença, mas pouco especializados na saúde. De novo, se vai em cima do dinheiro dominando os laboratórios e influenciando a medicina, influenciando os médicos, a gente tomando remédio que causam bem aqui, mas causam um monte de prejuízo ali. E aí também dá até para entrar naquelas teorias mais da conspiração, tipo, já tem o remédio para tal doença, mas não compensa os laboratórios liberar, porque você vai gastar muito mais tomando os para controlar e não para curar, né? Faz sentido o homem ter chegado à Lua, fazer um foguete de ré, estacionar e não curar a gripe? Sim. Faz sentido? Não ter cura para o câncer? Agora, de novo, o poder econômico é muito maior do que isso. Então, os grandes caras, os grandes têm muito dinheiro, eles fazem obras sociais. Isso alivia a consciência. Exatamente. Acho que eu estou salvo pelas obras. Sim. A obra é boa, mas não purifica. Tanto é que normalmente os grandes bilionários só começam a fazer obra depois que já passou dos 50% da vida, né? Que aí necessariamente ele tem que começar a pensar que ele tá mais para lá do que para cá. Aí que eles começam a fazer obras, né? Porque no fundo, todos nós sabemos o que é bem e mal. Nós sabemos. Mas a pressão... E aí entra o poder religioso fazendo uma pressãozinha ali, que é o medo do inferno, né? O poder econômico sobre o religioso e sobre o político me prende e eu sou escravo disso. Sim. Eu não percebo que sou escravo. Eu acho que sou livre. Sim. Eu voto em quem eu quero e mudo essa realidade. Não é bem assim. Na religião do final social, porque eu me alivia a consciência, eu vou ser salvo. Não é assim.
Estou simplificando aqui, que as palavras são limitadas. As palavras, a letra mata. O Espírito vivifica. Então, somente pelo Espírito Santo eu conseguiria enxergar o que está por trás disso. Como é que está nosso tempo? Não, agora estamos caminhando para os momentos finais já. Mateus, só uma pergunta para você. Você tem um certo convívio relativamente próximo comigo, não próximo? Como é que você me vê hoje? Como eu te vejo hoje? Muito honesto. Da mesma forma que eu vi a primeira vez. Negativo. Não seja falso. Não, mas não estou sendo falso. Claro que está. É que eu gostei do seu jeito, eu gostei do senhor me fazer refletir, pensar, me provocar. Você começou me xingando na rede social. Ah, sim, sim. Acusando. Bem demoníaco, lembra? E você também acusando eu. Em nenhum momento eu acusei. Você falou que eu estava errado, né? Negativo, nunca falei isso. Naquele dia. Não falei. Mateus, primeiro eu não falei, eu só escrevi. Sim. Então, para falar, eu posso ter falado alguma bobagem, mas para escrever eu sou muito cuidadoso. Eu não falei isso. E foi isso que atraiu você. Lembra? Sobre a Santa Casa? Sim. Estou dizendo que eu devia ter interesse na Santa Casa, por isso que eu estava fazendo aquela defesa que eu fazia. Sim. Isso foi. Não vou entrar nesse mérito de novo, porque Sim. vai despertar saliva. Não, aí dá uma outra, outra 1 hora pra gente debater. É muito lindo isso, é muito lindo essa história. Mas como é que você me vê hoje? Para quem não nos conhece. Não, eu gosto do senhor, não sei te responder esse agora, o senhor me deixou sem palavra. Não sei, pra mim é o meu amigo, é o meu pastor, é o meu... Mas também o que te chamou a atenção em mim aquele dia também não foi bater de frente com o senhor? Não. Não. Eu respeito. Mateus, sabe, tem muitos pastores hoje que usam a inteligência artificial para responder aos seus pessoas que perguntam. Eu entrei na rede social de um dos pastores, esses grandes pastores da atualidade, fiz uma pergunta e o chat GPT, um chat qualquer, me respondeu lá. Um bot. Um bot qualquer respondeu. Pensando, faz sentido isso? Nenhum. Melhor não responder. Sim. Agora, hoje você conversa muito melhor sobre a Bíblia com a inteligência artificial do que com as pessoas. Sim. Então, eu procuro responder. Até porque a inteligência artificial, ela entende, por meio da sua pergunta e de algumas conversas, como você pensa, e ela te dá a resposta que você quer, na verdade, né? Dentro do que você quer. Então, Quem que não quer conversar com alguém que concorda sempre? Graças a Deus não tem volume de questionamento, mas sempre que tem questionamento eu procuro responder dentro do possível. Eu respondo ou deixo sem resposta. Agora, não vou botar um chat qualquer para responder para você. Sim. Eu respondi, sou muito cuidadoso, então eu nunca agredi você ali. Mas eu comecei a mostrar para você algo maior do que onde você estava discutindo. Não questionei você falar me acusar em nenhum momento. Eu subi o nível da conversa com você. E quando a gente sai da regra do comportamento do certo e errado e vamos pro bem e mal, nós concordamos. Porque quem faz o mal não sabe. Agora, se você quer discutir o seu ponto de vista, vai ficar preso no certo e errado. Sim. E sempre você está mais certo. No bom e no mal. Jesus falou, mude a sua forma de pensar. Chegou o domínio de Deus, deixa que o Espírito Santo fale com você. Agora que eu parando pra pensar, é que quando o senhor falou como eu te vejo, eu lembrei da gente tomando café a primeira vez. Na verdade, foi dali pra frente pra mim que eu conheci o Ayrton. O dali pra trás, que foi aquela discussão, eu não... Você me acusou. É verdade. É verdade mesmo. Naquela foi mesmo. Ah, mas é que eu tava numa época... Hoje em dia ainda sou, mas não tanto. Mas era espada na mão... Aliás, espada na mão não, era igual o Rambo. Faca na boca e é eu contra o mundo. Sabe daquela cena que o Rambo coloca e pula do helicóptero? Era mais ou menos aquilo. É eu contra o sistema e pra mim tudo era sistema. Continua. Sim. Cheio disso aí. Sim. Ou igual o profeta do Velho Testamento. Eu tava dentro da caverna achando que eu era o único no mundo fazendo aquilo, né? Não, mas eu tô sozinho, Senhor.
Mateus, encerrando esse tempo, então, alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que você gostaria de me fazer? Não, eu acho que ficou tudo bem claro o que a gente se propôs a comentar, né? A fofoca que o senhor ia contar não vai dar tempo de contar hoje, vai ficar para um próximo programa. Obrigado pelo tempo, espero ter... Não, eu que agradeço, senhor. Eu estou lutando, eu escrevi um blog, Mateus, chamado amém.com.br. Na verdade tem toda uma história lá. Tem um blog curtinho, tem 3 páginas e uma série de artigos, onde eu registro todo esse pensamento sobre a Bíblia ali. Não faço nenhuma questão de estar certo. Não tenho nenhum compromisso com o erro. Se eu perceber que errei, eu mudo imediatamente. Agora, eu não mudo por questão de pressão, de ideologia, nem de pressão de sistemas. Então, eu também tenho nem isso. De tradição. E a tradição... Eu não faço questão de agradar. A tradição, Jesus diz que a tradição invalida o mandamento de Deus. Ele diz assim, vocês sempre dão um jeitinho de deixar de lado os mandamentos de Deus para seguir sua tradição. Defender a sua igreja, defender seu pensamento e deixar de lado aquilo que Deus diz. Para se manter no que está, né? Continuar estagnado. Agora, ser guiado pelo Espírito Santo é desafiador. A Bíblia diz que existe um caminho ainda mais excelente. Existe algo maior que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano. Para isso, tem que deixar a sua vontade de lado. Porque você não sabe o que faz. Quem sabe é o Senhor. E essa beleza, esse caminho ainda mais excelente, ele começa com o amor. E o amor não é fruto do homem. O amor é fruto do Espírito Santo agindo no homem. Nós achamos que Jesus era bom porque ele estava guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia só começa a contar a história dele a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre ele. Na sua juventude não é falado nada. Então, se ele bebeu, transou, fumou, é irrelevante. Nenhum cristão ousa refletir sobre isso. Mas Deus não conta a história. O apóstolo Pedro diz assim, que Deus não levou em consideração o tempo de ignorância, mas olhando que todos se arrependam agora. E depois ele, mais para frente, ele fala assim, saibam todos vocês que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, você é chamado, eu sou chamado, para que Cristo seja formado em nós, para que nós falemos como um oráculo de Deus, aquele que fala com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus muda as realidades, acende lâmpadas, acende luzes em cada um de nós, para que nós possamos transformar o mundo. Não com o nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela obra de Jesus. O Espírito Santo leva a Jesus. Tudo é mérito dele, mas quem age na terra hoje é o Espírito Santo. Obrigado por esse tempo. Não, eu que agradeço, pastor. Né? E o senhor também tem mais alguma coisa, de repente, que o senhor quer complementar? Só agradecer. Completar? Isso. Acho que a gente vai ter que marcar mais uma ainda, né? Para falar de mais assuntos, né? Vamos ter que fazer parte 1 e parte 2 aí daqui a um tempo. Um tema específico, né? Não, e para continuar também o papo, né? Igual, né? Quando a gente fala de Espírito Santo, entrar na questão da Trindade, né? Explicar, tirar essas outras dúvidas. Eu gostaria de falar, Mateus, um dia com você sobre a simplicidade e a beleza da Bíblia Sagrada. Ela é muito simples, é muito bonita. Ela é encantadora, mas nós temos uma visão religiosa da Bíblia. E a religião, nesse sentido, aquele filósofo tem razão que a religião é o ópio do povo. Ela nos tira da realidade. Nos traz para a vida. Sim. A Bíblia é muito maior do que o sistema econômico, religioso e político. Todos achamos que seguimos a Bíblia. Achamos o bem e o mal. Nós somos presos a sistemas. Até porque se você é religioso e você acha que não segue a Bíblia, na verdade você tem que reconhecer que está perdendo tempo, né? Não necessariamente porque os muçulmanos não seguem a Bíblia. Seguem outra. Os judeus não seguem a Bíblia. Os hindus não seguem a Bíblia. Mas só para a gente ter uma referência, né? A Bíblia é base nossa. Do cristianismo. No bem... Cada religião tem a sua base, né? E tem o seu livro base. Agora, todas as religiões, na busca do bem e mal, elas se encontram. Mas no certo e errado, elas se brigam. Sim. Então, aqui em cima, a unidade. Aqui embaixo, a divisão. A divisão. Mas quero então, pastor, te agradecer, né, pela presença aqui. E sábado que vem estamos de volta.
Um abraço, Matheus. Outro.